Boa noite, paz e bem. Nós estamos então reunidos para mais um encontro de formação franciscana. Hoje nós continuamos aprofundando então sobre os pilares de nossa espiritualidade. Vamos hoje tratar da vida em fraternidade, né? Um dos temas centrais mesmo da vida franciscana, do jeito de Francisco viver o Evangelho, como que a fraternidade ocupa um lugar muito especial dentro da nossa espiritualidade. Então sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao nosso encontro. Nós vamos iniciar com uma oração que o Papa Francisco escreveu no final do belíssimo documento que trata da fraternidade, né, que é Fratelli Tutti, sobre a amizade social, né, sobre a fraternidade e a amizade social, que o Papa Francisco escreveu em 2020, que nos presenteou com ele. Falo sempre que a Laudato Si foi um grande presente para nós franciscanos, franciscanas, e depois ele completou com Fratelli Tutti, né? Então nós vamos começar hoje, quando tratamos sobre fraternidade, com a oração que ele apresenta no finalzinho da encíclica. Lá ele apresenta duas orações, a oração ao Criador e essa oração com a qual nós vamos começar, a oração cristã ecumênica. Então a Jane vai rezar para nós esta oração. Boa noite a todos, novamente, paz e bem. Deus nosso, Trindade de amor, a partir da poderosa comunhão da vossa intimidade divina, derramai no meio de nós o rio do amor fraterno. Dai-nos o amor que transparecia nos gestos de Jesus, na sua família de Nazaré e na primeira comunidade cristã. Concedei-nos a nós cristãos que vivamos o Evangelho e reconheçamos Cristo em cada ser humano, para o vermos crucificado nas angústias dos abandonados e dos esquecidos deste mundo e ressuscitado em cada irmão que se levanta. Vinde, Espírito Santo, mostrai-nos a vossa beleza refletida em todos os povos da terra, para descobrirmos que todos são importantes, que todos são necessários, que são rostos diferentes da mesma humanidade amada por Deus. Amém. Muito obrigado, Jane. Nós vamos hoje, então, conversar um pouco sobre a vida em fraternidade. No texto que eu disponibilizei para vocês, na verdade, 2 textos, mais ainda os parágrafos dos nossos estatutos, esses 3 textos, na verdade, eles nos ajudam, de fato, a abrir um horizonte para a nossa reflexão. Que o tema da fraternidade é um tema bem amplo e bem atual. Nós podemos pegar vários aspectos da fraternidade para conversarmos, que é um aspecto, ela é uma gama de temas que envolvem a vida fraterna, né? Então, nós escolhemos esses textos. O primeiro deles sobre nossos estatutos gerais, os franciscanos de Santa Maria dos Anjos, né? A gente conhecer um pouco os nossos estatutos, ver como nós tratamos isso no estatuto é importante. Depois, um texto que fala do amor fraterno idealizado por São Francisco. E depois eu coloquei um texto que achei muito bonito, acho que ele é muito rico, do Leonardo Boff, né? Esse texto que ele fala, então, sobre a fraternidade universal. Então, são esses 3 textos que iluminam a nossa reflexão nesta noite. Eu peço a licença para ler, então, os estatutos gerais da nossa fraternidade. Creio que aí apresentam elementos fundamentais para a nossa reflexão hoje. Diz assim no artigo 5º dos nossos estatutos: a vida em fraternidade. Este é um dos pontos essenciais para a vida franciscana. Francisco e Clara sonharam com uma fraternidade universal, onde todas as criaturas se tratem como irmãos e irmãs, sejam humanos ou não. Tudo que tem vida é irmão, é irmã, pois vem da mesma fonte, o Criador de ternura, o onipotente bom Senhor. Os irmãos e irmãs da fraternidade buscam viver entre si uma real relação de irmandade, de cuidado e respeito,
sendo para o mundo um eloquente sinal de unidade e paz. Olhem como eles se amam. Entre eles não haviam necessitados. Perseveravam na partilha do pão e na oração. Os irmãos e irmãs da Fraternidade dos Franciscanos de Santa Maria dos Anjos vivam uma relação de paz e respeito com todas as outras pessoas com as quais convivem, independente de sua religião, poder aquisitivo, diversidades culturais e políticas. Procurem construir relações de cooperação e solidariedade para que o projeto de Deus se realize e a vida seja respeitada em todas as suas formas. O cuidado com a natureza esteja expresso com clareza em todas as atitudes dos irmãos e irmãs da fraternidade, seja na vida doméstica ou comunitária, seja no trabalho, nos posicionamentos teóricos e retóricos. São Francisco manifestou uma atenção particular pela criação de Deus e pelos mais pobres e abandonados. Amava e era amado pela sua alegria, a sua dedicação generosa, o seu coração universal. Era um místico e um peregrino que vivia com simplicidade e numa maravilhosa harmonia com Deus, com os outros, com a natureza e consigo mesmo. Os irmãos e irmãs da fraternidade manifestem ao mundo a alegria de viver e trabalhar juntos, buscando sempre o bem de toda a fraternidade, e não buscando glórias, honras e privilégios, nem para a fraternidade, nem para si mesmo. Festejem com alegria e sobriedade os dons colhidos na vida em fraternidade, seja na missão, como nos acontecimentos da vida de cada irmão ou irmã. Então é assim que a gente apresenta o tema da fraternidade no nosso estatuto, né? Vocês que são convidados a participar conosco nessa fraternidade, encontra aí, então, um pequeno guia, né, de como viver a fraternidade, alguns aspectos essenciais para a nossa vivência franciscana. Os dois textos que nós disponibilizamos, claro que nós não vamos lê-los aqui, até porque eles são bem grandes, né, e acho que vale a pena, quem não leu ainda, retomar, né, ler esses textos, que são textos muito densos, mas muito ricos, né? O primeiro deles, que trata do amor fraterno, do jeito de São Francisco, começa falando do mandamento do amor, né? Que a base da fraternidade está no mandamento do amor, que encontra então aí seu cerne, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, né? Então é o amor que está na base da fraternidade. E São Francisco, ele reconhecia a fraternidade de fato como um grande dom do amor de Deus. Ele falava, depois que o Senhor me deu irmãos. Assim ele fala no seu testamento, né? Então ele tinha consciência disso, que cada irmão, cada irmã é um dom, é um presente de Deus para nós. E esse mandamento do amor, ele encontra de fato eco no binômio que marca a vida de São Francisco, que é fraternidade e pobreza, ou então caridade e minoridade. Então aí está a essência da vida em fraternidade, a caridade e a minoridade. É a gente ser capaz de se doar para o outro e nunca se sentir maior, nunca se sentir melhor, nunca se sentir superior ao outro, né? O texto, então, vai falando da fraternidade e fala, então, de um perigo muito sério para a vida fraterna, que é a vontade de possuir, né? Ele trata muito essa questão da posse, né? Como um veneno para a vida em fraternidade. Seja a disputa pela posse de bens, como também pelas posses afetivas. Muitas vezes querer ser dono do outro, manipular o outro, isso mata a vida fraterna. Em seguida, trata da questão do perdão. Em vários parágrafos, né, o texto fala do perdão, e São Francisco também aborda isso muitas vezes nos seus escritos, tanto na regra como nas cartas que ele escreve. Ele insiste no perdão e fala até como perdoar, né? Essa busca do irmão e pedir perdão, saber ajoelhar e pedir perdão, né? Se humilhar porque errou e também acolher o irmão que errou, né? Isso, São Francisco insiste muito nisso, no perdão. E isso está na essência do Evangelho também, que Jesus fala
de perdoar 70 vezes 7, né? Não há fraternidade sem perdão. Não tem jeito da gente viver fraternidade se não houver perdão, se não houver a misericórdia, né? Se a gente não for capaz de rever nossos atos e também de compreender muitas vezes os atos dos irmãos, a fragilidade de cada irmão, de cada irmã. Então, a fraternidade, ela compreende de fato o perdão. A seguir, nós falamos um pouco sobre os enfermos, esse olhar especial da fraternidade para aqueles que são enfermos. Como que São Francisco insiste muito nisso, e há exemplos no texto que nós temos para ler, exemplos muito bonitos de Francisco com os irmãos enfermos, como o caso das uvas, né? O irmão que estava doente, São Francisco leva então para comer as uvas, colhe uvas para ele, e então é esse cuidado mesmo amoroso, terno, né, que os irmãos tinham com os enfermos. Tem até uma história, nos escritos de São Francisco, existe um pequeno livro chamado Fioretos, que quer dizer florzinhas. São pequenas histórias, às vezes histórias até fantasiosas, né, que falam então da vida dos primeiros irmãos, como que eles de fato viviam entre si esse cuidado. E lá tem um frei que é muito engraçado, né, o frei Junípero. Dele nós temos muitas histórias fantásticas mesmo, né? E conta uma dessas histórias que uma vez um irmão estava doente e fala com o Frei Junípero que estava com muita vontade de comer um pé de porco. E Frei Junípero, então, mais do que depressa, saiu procurando o pé de porco para o irmão que estava enfermo. E ele viu o animal pastando lá, foi lá e cortou um dos pés do porco e levou para fazer para o irmão. E fez o pé de porco cozidinho e deu para o irmão, que ficou todo satisfeito. Nisso, o dono do porco encontra o porco sangrando porque estava sem um dos pés. E vai procurar saber o que aconteceu com o porco dele. E então alguém fala, foi um dos irmãos lá de São Francisco que fez isso. Ele vai então na casa dos frades, muito nervoso, chama e Francisco vai ao encontro do homem, e o homem fala que um dos irmãos cortou o pé do porco. E aí logo já imaginam quem foi, né? Então chama Junípero e ele fala com muita humildade que o irmão estava doente, queria um porco, que só isso que ele foi. Então ele só pegou o pé do porco, ele não pegou tudo, só pegou o pé. Aí o dono fica tão comovido com a humildade de Junípero que deu o porco inteiro para os frades, né? Então, essa história engraçada, né, fala um pouco disso, dessa ternura, desse jeito dos irmãos tratarem os irmãos enfermos, né? Mais adiante, o texto fala da importância do olhar, né? Como olhar o irmão. A gente precisa se educar para isso. Como olhar o irmão com mais ternura, olhar para a irmã com mais ternura. Porque todos nós temos nossas falhas, nossas dificuldades, mas quando a gente começa a olhar com ternura, a gente releva muita coisa, a gente perdoa muita coisa, a gente compreende muita coisa, né? Então, olhar para o irmão, para a irmã com ternura. Isso transforma, de fato, a vida da fraternidade, né? E aí a gente perceber também o que o irmão, a irmã necessita. A gente poder tomar a iniciativa, não precisar esperar o irmão ou a irmã pedir o que está precisando, mas a gente mesmo, com a nossa sensibilidade, com esse olhar sensível, perceber o que o irmão, o que a irmã precisa. Isso também faz parte da vida fraterna, né? E aí o texto insiste na questão da cara feia, que não dá para a gente viver em fraternidade, ser irmão e andar de cara feia, né? Então, São Francisco até fala que quando a gente estiver com algum problema, que a gente vá para o quarto, chore, né? E depois saiu do quarto, as pessoas com quem você vai encontrar não tem culpa daquilo, não tem que sofrer com aquilo. Você se alegra, coloca um sorriso no rosto e vai ao encontro das pessoas, transmitir a alegria de viver, a alegria da esperança, né? Então acho que isso é muito importante, né? Esse jeito da gente viver a fraternidade, não por falsidade, mas é uma alegria que brota de dentro da gente mesmo, por viver juntos, por viver em comunidade, né? Então acho que tem que ter essa alegria que brota dessa certeza que cada irmão, cada irmã é um dom de Deus, né? Então é um presente de Deus. Então é se alegrar pela vida em comunidade. E depois um texto muito bonito que São Francisco escreve é a regra para os eremitérios, na qual São Francisco
fala sobre a vida nos eremitérios, como os irmãos deveriam viver. E ele fala, então, que os irmãos devem se tratar como mães, como uma mãe trata o seu filho. Então, dentro do eremitério, um irmão vai ser mãe e os outros vão ser filhos. Depois há um revezamento, né, da mãe e dos filhos, cada um servindo, garantindo que o outro tenha espaço para sua oração, para sua meditação. Um cuida, então, das necessidades dos irmãos e irmãs, que ele chama esse irmão de mãe, né? É a mãe lá no eremitério. E São Francisco fala de fato que cada irmão tem que amar seu irmão mais que uma mãe. Vocês imaginam o que é isso, né? Amar mais do que uma mãe. São Francisco fala isso, né? Então, esse grande desafio mesmo do amor fraterno, né? E depois, para terminar o texto, ele fala um pouco sobre a fraternidade, que ela é composta na diversidade. Aí conta a história do sábio e do simples, né, que vão pregar, né, e como que o sábio, aquele que estudou, aquele que ocupou lugares, às vezes de destaque na universidade, é capaz de pregar com humildade, simplicidade, colocar despojadamente, né? E o simples também, porque o simples muitas vezes pode se vestir de arrogância, né? Mas é preciso que a fraternidade seja lugar para todos, mas que todos busquem viver a simplicidade. Fraternidade, lembrando então que falou no começo, é essa junção, esse binômio da caridade, né, do amor, e da minoridade, do serviço. Então, fraternidade sem amor e sem serviço não é fraternidade, né? Alguns pontos que eu levantei do primeiro texto. É claro que tem muitos outros que depois vocês vão poder falar deles também, né? Sobre o segundo texto, que é um texto muito bonito que fala da fraternidade humana, universal e com as outras criaturas, é um texto do Leonardo Boff. Ele traz para a gente muitos elementos importantes para a gente pensar a vida fraterna. Ele começa perguntando: será possível uma fraternidade universal? Será que é possível a gente alcançar essa fraternidade universal? Essa é a grande questão que permeia todo o texto, né? Então ele vai recordar a Fratelli Tutti, na qual o Papa trata esse tema e traz essa questão também, e vai colocando então as possibilidades para uma fraternidade universal. Daí o autor busca Éloi Leclerc. É um autor fantástico, é um dos autores de franciscanismo que eu mais gosto. Eu sempre falo que um dos livros mais bonitos que eu já li de franciscanismo chama-se Sabedoria de um Pobre, né? Que infelizmente ele não foi publicado no Brasil ainda. A tradução em português que a gente tem é a tradução portuguesa, né? Então, da Editorial Franciscana de Portugal. Esse livro é de uma beleza imensa, do Éloi Leclerc. E o Éloi Leclerc, que é um francês, ele também escreveu um outro livro, esse já foi traduzido pela Vozes, que se chama O Sol Nasce em Assis. E é sobre esse livro que o Leonardo Boff trata quando vai buscar em Éloi Leclerc um exemplo para falar dessa fraternidade universal. Porque o Éloi Leclerc, ele viveu a dor dos campos de concentração, né? Ele esteve preso, viveu lá dentro, pôde vivenciar a dureza mesmo da brutalidade humana, né? Então, ele conta nesse O Sol Nasce em Assis como que ele foi buscando força para poder vencer aqueles tormentos dos campos de concentração. É um livro belíssimo que vale a pena a gente ler. Quem puder, leia. Ele está na Vozes, né? Publicado na Vozes, de Éloi Leclerc, O Sol Nasce em Assis. E o outro, Sabedoria de um Pobre, a gente consegue comprar pela internet, né? Então ele é possível ainda comprar pela internet. Eu tenho porque de vez em quando, às vezes alguém vai a Portugal, a gente aproveita, né? Traz para mim o Sabedoria de um Pobre. Então eu já pedi mais de uma vez, então eu já dei para alguns amigos esse livro, que eu acho que é uma obra fantástica, né? Então, a experiência do Éloi Leclerc ilumina a nossa reflexão sobre a possibilidade de uma fraternidade universal. Quando a gente olha para Hitler, Stalin, Pinochet, tantos ditadores pelo mundo afora, né? Como pensar numa fraternidade universal se o ser humano é capaz de tanta brutalidade, né? Então, a gente vai buscar
em Francisco, na Bíblia, né, São Paulo, trazem luzes esplêndidas para essa nossa reflexão, né? Em São Francisco, ele insiste muito na contemplação, né? E aí o Boff cita até uma frase de Dostoiévski que fala que a beleza salvará o mundo, né? Então a gente precisa resgatar a beleza, né? Como que essa contemplação do belo nos transforma interiormente, nos desarma para as guerras, para a violência, né? Então o ser contemplativo, ele de fato vai construindo essa fraternidade universal. Como que a contemplação, ela nos cura, ela nos ajuda de fato a viver mais como irmãos. Então, um dos pontos de partida para a gente alcançar essa fraternidade universal é a gente dar mais espaço à contemplação na nossa vida. É a gente conseguir, de fato, se interiorizar mais, é a gente conseguir, de fato, buscar a essência do nosso ser, né? São Paulo fala que é preciso termos os mesmos sentimentos de Cristo. Então, é a gente buscar o Evangelho, aquilo que nós falávamos no encontro passado, né? Como que o Evangelho nos ajuda, de fato, a viver tudo isso. Então, é a gente estar sempre se confrontando com o Evangelho de Jesus, buscando ter os mesmos sentimentos de Jesus. À medida que a gente vai se parecendo mais com Ele, a fraternidade universal vai acontecendo. Santa Clara, quando Santa Inês de Praga fica muito atormentada, indecisa quanto aos rumos da sua vida, Santa Clara fala com ela: contemple-se no espelho, né? Então, é interessante isso, né? Contemple-se no espelho. Quem é o espelho? É Cristo. Quando você vai olhando para Cristo como a um espelho e você vê nele refletida a sua imagem, aí sim você alcançou o ponto máximo da contemplação. Você está, de fato, semelhante ao Cristo. Olhar para o espelho que é Cristo e se ver. Em cada ação de Jesus, você se vê, né? Essa é a busca que a gente faz da santidade, a busca do encontro. E é isso que vai levando a gente a construir essa fraternidade universal, né? Então, lá no livro do Eloy Leclerc, ele fala que diferente não, ele usa uma palavra diferente daquilo que nós falávamos no texto anterior, da vontade de possuir. Agora, o Eloy Leclerc, nesse texto Sol Nasce em Assis, ele fala da vontade de poder, que o que mais atrapalha a fraternidade universal é a vontade de poder, né? Como o ser humano quer ser como Deus. E o Papa Francisco, no final da Laudato Deum, ele fala isso: o ser humano, quando quer ser como Deus ou maior que Deus, se torna o pior inimigo de si mesmo, né? Então, essa busca do poder, essa busca de ser como Deus, é que vai causando tanta guerra, tanta violência, que vai não permitindo a concretização de uma fraternidade universal. Então, o que nós precisamos combater é isso, essa sede que nós temos de poder. E como combater a sede de poder? Com o serviço. A gente compreender que a nossa vida é dom, é serviço. A gente se colocar, de fato, mais a serviço do outro, compreendendo que ninguém vai se salvar sozinho, que nós vamos nos salvar juntos, né? Como o Papa fala na Fratelli Tutti, né? A gente se salva juntos. Em 2019, o Papa Francisco fez um encontro belíssimo com o grão-irmã Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb. Esse nome complexo, né? Em 2019, eles escreveram juntos um propósito de vida em fraternidade, que é um texto belíssimo, que eu até coloquei no livro que eu escrevi sobre os clamores da Mãe Terra, né? Quando eu falo do sofrimento de uma mãe violentada, eu coloco no final esse texto, que eu acho que é uma beleza imensa, o que o Papa Francisco escreve com esse grão-irmã, né? Então, nos Emirados Árabes, eles se encontraram lá e fizeram, então, como se fosse um pacto de vida em fraternidade, que valeria a pena a gente ler mais vezes para interiorizar e a gente entender o que de fato é a vida em fraternidade, se não é acolher o outro na diferença, não querer que o outro seja igual a gente, né? Então, é muito importante isso. Depois, o Leonardo Boff, ele fala de um outro tipo
de presença no mundo, né? Eu acho que é interessante que ele vai falar assim, que o que nós temos que buscar é sermos de fato um outro tipo de presença no mundo. E aí eu peço ainda a licença para ler mais um pequeno texto que está lá nesse texto, que ele diz assim: somente se o ser humano se colocar a si mesmo com grande humildade entre as criaturas, dentro de uma unidade da criação, que inclui o ser humano e a natureza como um todo, e respeitando todas as formas de vida, inclusive as mais humildes, ele poderá esperar um dia formar uma verdadeira fraternidade com todos os seus semelhantes. A fraternidade humana passa por essa fraternidade cósmica, ele coloca, né? Então, é essa humildade, essa capacidade de nos colocarmos no meio de todos, sem querermos ser o dono, os senhores, estarmos acima de tudo. E aí ele fala que a fraternidade vem acompanhada pela simplicidade, né? A seguir, ele fala da grande tentação de Francisco, né? Que é de fato quando ele vê a fraternidade, ele se incomodar, ele sofrer com os rumos que a fraternidade estava caminhando, como se ele fosse o dono da fraternidade. Ele percebe isso, né? Então, quando ele vai aceitar os rumos, porque os frades começam a falar de necessidades. Precisa de uma casa, tem necessidade de uma casa, necessidade disso, necessidade daquilo. E Francisco sofre demais com isso. E ele vai se libertar quando ele percebe que a fraternidade não é dele, é de Deus. E é Deus que vai conduzir o processo, que ele fez o que ele devia ter feito e vai continuar fazendo o que ele acha que tem que fazer. E não sente-se mais dono da fraternidade. Isso aí vai ser uma grande libertação e ele vai conseguir conviver os anos finais da sua vida em paz junto dos irmãos, né? Acolhendo os irmãos, aquela diferença, e não querendo mais se apropriar daquilo que às vezes no despojamento a gente acaba se apropriando, né? Quando a gente se faz servo, mas às vezes a gente acha dono do posto de serviço, né? Então acho que isso aí é uma lição que São Francisco nos dá, da gente vencer essa tentação de possuir mesmo quando a gente está a serviço, né? Depois, para ir terminando, né, a minha exposição, o autor fala sobre o tempo de Francisco e o nosso tempo, como há tantas semelhanças e os desafios ainda persistem, né? Ele fala, estamos no mesmo barco, ninguém se salvará junto, sozinho, só é possível salvar juntos. Trata-se de uma derradeira cartada para a humanidade, quando a gente chega naquele ponto que nós falávamos, aquele ponto do não retorno, né? Então é preciso a gente cuidar da fraternidade, cuidar de cada ser, porque senão a gente caminha para o fim da própria humanidade. E o surgimento das condições para uma fraternidade universal, que ele fala, o último ponto que ele fala, né? Ele fala exatamente isso, quando nasce uma consciência de que nós estamos correndo risco. Ele fala, isso aí pode ser o surgimento de uma fraternidade universal, quando as pessoas vão tomando consciência que tem que mudar, que agora é uma exigência do nosso tempo, é preciso mudar. E aí isso aí vai fortalecendo, de fato, nosso vínculo como humanidade, né? E aí, no finalzinho do texto, ele diz assim, só nos resta palmilhar este caminho da fraternidade universal e do amor social, porque então poderemos continuar sob a luz benfazeja do sol, sobre esse pequeno planeta azul e branco, a Terra, nosso querido lar e casa comum, né? Então é só a fraternidade universal é que salva então a nossa presença neste mundo, né? É um pouquinho do que eu colhi desses textos todos que eu mandei hoje, eu mandei para vocês esses dias, né, para a gente refletir. Então agora nós vamos abrir uma conversa, né? Nós temos ali as várias perguntas que foram colocadas para poder nos ajudar nesta reflexão. Elas são como uma orientação para a gente nesse momento refletir, né? Diz em que o exemplo de vivência fraterna de São Francisco de Assis o questiona. Fraternidade, pobreza, ou caridade e minoridade são binômios que marcaram a vida de São Francisco. São binômios que marcam a sua vida? Em que precisa mudar, né? Essas duas questões. E mais adiante nós temos as questões. É possível a fraternidade humana universal e com todas as criaturas?
Quais os sinais dessa fraternidade universal você nota na sua vida pessoal e comunitária? Quais sinais dessa fraternidade universal você nota? Então, são perguntas para iluminar a nossa conversa. Aí, quem quiser falar, levanta a mão, né? E nós vamos, assim, conversando, né? Então, é um pouquinho que eu consegui colher para aquecer o nosso coração, despertar para a discussão. Então, quem quer começar? Irmani. Eu não sei se as pessoas sabem, eu sou uma dessas pessoas que recolhe animais abandonados na estrada. E eu falo muito para toda a comunidade aqui de São João, que em primeiro lugar a gente tinha que respeitar os outros bichos, que eles também têm sentimentos. Quando você observa um cachorro de perto, especialmente esses cachorros que têm uma vida mais livre, você percebe que eles têm os amigos preferidos, eles têm os da mesma espécie que eles não gostam, eles têm os hábitos preferidos. Então, se você for olhar qualquer criatura de Deus de perto, até os porcos espinhos, até esse ouriço cacheiro, ele tem as manias dele, ele tem os hábitos dele. Então, qualquer criatura de Deus viva, ela é dotada de uma personalidade. Só que a gente nunca para observar. E quem se dá o trabalho, quem se dá o tempo de contemplação, de observar, de poder compartilhar com esses outros animais, percebe que eles também têm uma vida, os mesmos conflitos que às vezes a gente tem. Eu vejo assim, toda vez que chegam os ouriços, eles têm conflito por causa de interesse de uma fêmea entre eles. Aí você fala assim, quantos homens eu já vi brigando por causa disso? Aí os homens vai implicar com o ouriço? Se eles têm o mesmo problema que a gente. Então, bastava cada pessoa ter um olhar mais consciencioso sobre a vida dos outros animais, para ver que eles todos têm a necessidade e o direito de estarem vivos, porque a gente compartilha uma casa, né? Pode ser todo mundo diferente, mas que bom que é todo mundo diferente. Eu tenho medo, Frei, se um dia acabar todos os outros bichos, o homem vai se sentir muito sozinho, sabe? Porque Deus deu um presente tão grande para a gente, de diversidade de irmãos, e ninguém percebe isso. Ninguém se dá o trabalho. Era isso, obrigado. Obrigado, Irmani. E de fato é isso, é um dos pontos chaves da vida de fraternidade, né? Essa diversidade, esse respeito ao outro, respeito às diferenças, né? Então, e isso é um grande desafio para a gente, né? Porque muitas vezes o outro ameaça a gente, né? A gente se sente ameaçado, aí a gente recua e muitas vezes somos impelidos até o ataque, né? O que a gente faz muitas vezes com os animais, né? Essa repulsa que às vezes a gente tem ao animal, e a gente imagina que todo animal vai nos atacar, né? Então a gente já fica armado para poder se defender deles. Eu acho que isso aí é um grande veneno para a nossa vida de fraternidade, né? Neide? Hoje eu tenho duas coisas para falar. Essa semana eu vivi um problema com a minha neta. Ela passou 12 horas com uma borboletinha no dedo. E ela estava cuidando dela porque ela estava muito doente. Aí ela tem 6 anos. Aí ela vai andando e ela mora no Pará. Tem muito bicho. Aí ela encontra um macaquinho e ela coloca o macaquinho no colo e o macaquinho comeu a borboleta. Ela sofreu, mas ela sofreu demais, mas demais da conta. Ela chegou assim, a deitar no chão para chorar. E eu fiquei pensando, como que é diferente, né? A gente entender como que o animal é um animal, ele come. E como é que a criança não consegue entender ainda. É muito difícil a vida assim. E outra coisa que eu sempre admirei são os escoteiros, porque lá eu como professora, nunca consegui entender como que a reunião dos escoteiros era tão harmoniosa. Não precisava de briga, eles apitavam, todo mundo obedecia, e não era militar, era assim, de amor mesmo. Um corria, vem cá, tá na hora, todos. E eles obedecem, eles seguem, e seguem com amor. É uma comunidade muito diferente
E se a gente conseguisse viver como vivem os escoteiros, acho que seria o ideal. Ótimo. Então, é isso. Já obrigado, Neide, por essa partilha. Vamos para o Marcelo. Boa noite a todos e a todas. Pois é, Frei, é muito difícil, a gente precisa ter muita resiliência. O mundo hoje, né, igual aqui, a tecnologia aqui está nos aproximando, né? Tem gente em Muriaé, Viçosa, para todo lugar, São Paulo, Sul, etc. e tal. Mas, ao mesmo tempo, nos distancia. Eu acho que uma coisa que nos diferencia, talvez, dos animais irracionais, porque nós também somos animais, né? É essa necessidade de viver em bando, inclusive, de viver em comunidade, em comuna, né? E eu acho que a gente está perdendo isso. Eu me recordo, eu cheguei para dar aula outro dia, devia ter uns 6 alunos sentados no banco, um do lado do outro, mas ninguém conversando com ninguém, todo mundo no celular. A gente virou zumbis, né? A gente virou zumbis. E tem até um desenhista, Steve Cutts, ele é britânico, e ele faz sátiras com a realidade da sociedade contemporânea. O celular levando a gente para passear, o celular, coisas do gênero, né? Então, assim, e pensar essa proposta de comunidade, né? Igual o Frei Gilberto está querendo criar uma, né, Frei Gilberto, uma comunidade aqui franciscana aqui na universidade, com outros parceiros e tal, é uma ilha que nos dá um pouco de esperança. Mas eu tenho muito, ao mesmo tempo, um pouco de pessimismo pela essa ganância que a gente construiu, esse modelo econômico que é o capital. Então, ser fraterno e praticar a fraternidade, como propõe São Francisco, hoje é um grande desafio. Até porque, igual eu estou te falando, a gente está cercado, a gente ao mesmo tempo está acolhido, cercado, mas ao mesmo tempo está sozinho, porque está todo mundo preso na sua telinha, e o mundo aí passando, cada um preso nesse umbigo, né? Sei lá se eu fui... Mas, enfim, eu fiquei refletindo aqui o que esse curso me provoca, o que a presença aqui dos colegas e das colegas aqui traz um pouco de alento, mas é um grande desafio viver, além do que o Hernani falou também. Eu adoro cachorro, já cheguei a ter 9 cachorros, desses 9, 8, tudo adotado, mas agora eu estou um pouco mais comedido, porque começa a envelhecer, começa a morrer e a gente vai morrendo junto, né? Enfim, mas é isso, eu acho que é por aí. Obrigado, Marcelo. E quando você fala que é um grande desafio para hoje, eu também penso assim, na época de Francisco foi um grande desafio, né? Para Francisco viver essa fraternidade que ele sonhou também, ele teve que romper com um monte de esquemas, com um monte de questões, porque a sociedade medieval do século XIII era uma sociedade marcada também pelo individualismo, pelo egoísmo. O próprio capitalismo já estava nascendo ali, né? A gente vê assim, como que as pessoas estavam numa luta de poder, que também herdaram do feudalismo, né? Então, acho que assim, essa luta de poder, ela sempre está presente no meio da humanidade. E hoje, essa luta de poder passa muito pelo consumir, né? As pessoas se sentem com mais poder à medida que conseguem consumir mais, conseguem ter mais coisas, né? Então, acho que o caminho, o Papa está apresentando para a gente aí na Laudato Si, na Fratelli Tutti, né? Acho que é um novo estilo de vida, é a gente conseguir, de fato, pensar uma nova forma de estar nesse mundo, né? Então é um grande desafio, mas é possível, né? Eu acho que é isso aí que a gente está aqui, porque a gente acredita nisso, né? Mas vamos ouvir a Kátia. Oi, não, só queria ponderar, assim, o texto foi bem bacana e tal, assim, mas assim, realmente, quando a gente traz para a vida da gente, é muito difícil você sair do que você sempre, como é que fala? Nem acreditou, que você tem o hábito de fazer e você fala assim, nossa, eu vou servir ao outro. Ao mesmo tempo, você fala assim, servir para quê? O pessoal vai me julgar. E a gente começa a fazer uns questionamentos de
de individualismo. Então, às vezes, a gente não dá esse passo para a fraternidade, uma fraternidade mais ampla, talvez, por causa mesmo dessas cobranças do outro. Então, e a gente vai se fechando, como é que fala? Se protegendo para, às vezes, não ser criticada, alguma coisa. E assim, a questão da fraternidade, né? Assim, eu acho que assim, a gente tem que mudar alguns conceitos que a gente tem mesmo, principalmente ter na paciência, ter aquele respeito com o outro no que ele fala, né? Naquela diferença que às vezes a gente nem quer saber qual que é a cultura da pessoa, como é que ela foi criada, a gente quer simplesmente impor o que a gente acha que é o melhor, que é o que a gente já vivenciou e tal. Então, às vezes, a gente parte muito da questão da imposição do que eu acho certo e do que eu sempre vivi e acredito. Então, acho que isso é um ponto fraco nas relações que a gente tem ou tenta criar, independente de ser na comunidade, dentro de casa, a gente está sempre se omitindo às vezes e achando que a gente tem a verdade suprema. Acho que é por aí. Só isso. Ótimo, obrigado, Kátia. Vamos ver o Frei Clécio. Eu creio que para viver a fraternidade universal, para nós católicos, é preciso, antes de tudo, reconhecer que temos um único Deus, né? Que é Pai e Criador de tudo que existe, né? Os céus e a terra e todos os seres humanos, animais, criaturas, né? A partir do momento que nós reconhecemos isso, né? Que é parte de nossa fé, a gente vê que os irmãos, né, são aqueles que são criados por Deus. Então, as pessoas, no geral, mesmo que elas tenham um pensamento contrário aos nossos, né, ou tenham posições bem diferentes, que a gente às vezes tem até dificuldade de tolerar, quando a gente começa a perceber que tem algo que vai além disso, né, na pessoa, né, como filha do mesmo pai, a gente começa a perceber que ela é nosso irmão, né? Ela é um frater nosso. E da mesma forma, como a gente pode ver no Evangelho, quando a gente começa a perceber que Jesus está habitando na pessoa, né? Independente do que ela pensa, do que ela faz, ou de qual tipo de vida, de estilo de vida ou religião que ela segue, a gente é capaz de amar, né? Talvez não tanto pelo que a pessoa se apresenta diante de nós, mas sabendo que Cristo está habitando nela. Então, portanto, quando a gente começa a ver as pessoas a partir dessa perspectiva, a gente vai ter um olhar diferente, né? Não só tolerante, mas também mais amoroso. E de outra forma, devemos reconhecer que, como tudo é criação de Deus, né? Tudo está interligado nesse sentido. Então, a gente deve estender a fraternidade universal não só aos seres humanos, mas, como a gente viu pelas outras falas, aos animais, né? Por isso São Francisco chamava irmã água, irmã terra, irmã cachorro, vamos dizer assim, até o vermezinho ele considerava irmão. Então a gente vai começar a defender, né, a dignidade de cada animal, de cada ser vivo, né, por seres não vivos ainda, né, como os minerais, pela sua dignidade, porque pertencem a uma ordem natural. Bom, Frei Clécio, e realmente isso aí é um tema-chave, né, quando a gente pensa em espiritualidade franciscana, essa questão do irmão e da irmã, que muita gente acha algo tão romântico, bonitinho, né, mas que fala de um propósito de vida mesmo, essa consciência de sermos filhos e filhas de Deus, né? Vamos ouvir o Henrique. Boa noite, pessoal, paz e bem. Gente, mas eu queria fazer a seguinte reflexão. Esses dias, Frei, e aqui em casa a Luana adora animais. Esses dias o Fred adoeceu, e quando nós chegamos à tarde, o Fred estava moído no chão, e ela
agachou, sentou perto dele e, meu Deus do céu, colocando no colo. Ah, meu Deus, tá morrendo, e ele morreu no colo dela. Aí ela começou a chorar. O Pedro, que é meu enteado de 9 anos, 8 ou 9 anos, começou a chorar igual, veio aqui pra cima, Henrique, não sabe o que aconteceu, tal. E aí eu fiquei pensando, gente, e aí ela ficou, já era de noite, e não subia para dormir, ficou até, e ligou para a prefeitura aqui em Belo Horizonte, para marcar o velório, tal, para enterrar, e eu fiquei pensando, e cuidou disso, no outro dia levou, nós teve a hora do velório, às 4 horas, fomos lá, os animais são separados, as pessoas, né, fizemos o velório alguns minutinhos, e ele vai ser cremado. Eu fiquei pensando, será que Francisco de Assis, como é que ele comportava quando o animal morria? Como é que ele faz? Ele descartava tão somente? Aqui mesmo houve sérias críticas aqui em casa, né? E alguém falou assim, liga pra lá, joga fora, oi, amorzinho. Aí, enfim, eu fiquei pensando, e eu já estou tocado pelos animais, né? Porque eu já aprendi com ela, e ela adora, e eu aprendi com ela isso. E agora com essa reflexão sobre Francisco de Assis, né? Bom, depois outro ponto que eu queria falar sobre união, né, fraternidade, às vezes em família, a gente tem problemas que eu não sei o que fazer. Eu tenho uma família, eu tenho muitos filhos, e agora tenho um relacionamento, tenho enteados, tenho uma filha de 4 anos e tal, e aí aparecem problemas, você vê, e a gente não sabe, eu fico sem saber como lidar. Mas fico pensando, meu Deus, o que eu faço? E eu preciso entender que de repente é uma maravilhosa oportunidade de ser efetivamente cristão, né? De ser solidário. Eu sinto, sinceramente, eu confesso para vocês, uma enorme dificuldade, tá? Mas eu quero enfrentar. Outra situação que eu enfrento, está me incomodando demais, é no meu serviço. Eu sou servidor público federal, já tenho muito tempo, já fiz carreira, na hora de aposentar, mas eles não me aposentam, acho que eles me amam. E no mesmo serviço meu, quando um ganha 10, 15, 20, 30 mil, do meu lado tem alguém que cuida de mim, que é o terceirizado, que não ganha um salário mínimo. E ali, esses dias, eu tive uma crise, porque eu inventei de pagar para os terceirizados a massagem que nós recebemos de graça. Dá uns R$500 por mês e beneficia muitos terceirizados. Eles me adoram também por isso. Eu os adoro a todos, né? Mas eu quero agora no tribunal, eu trabalho em um tribunal de justiça, né, no Tribunal Federal, e aí eu quero levar essa reflexão mais aprofundada lá. Por que entre nós tanta diferença? Eles não têm plano de saúde. Aqui do lado tem um desembargador que tem tudo. Tem um motorista que dirige para ele que não tem nada. Não tem plano de saúde, não tem nada de benefício que ele tem. E por quê? E qual a razão? E, bom, o último ponto que me deixa, eu estou falando muito, né? No último ponto que me deixa muito também um desafio para mim, eu fui candidato na minha terra, que é 600 quilômetros de Belo Horizonte, a vereador, perdi, mas uma das intenções era fazer da minha chácara de 5 hectares, a colada da cidade, fazer um modelo de convivência, de partilha, sem veneno, sem nada, e eu ia ligar para o seu povo aí, para me ajudar, né? Porque aí vocês são campeões, sabem tudo. Me ajudar. Acabou que eu tive que voltar para Belo Horizonte. Estou a 600 quilômetros de lá. E está lá a chácara. E eu queria dar uma finalidade justa, mais humana, partilhada. Mas todo mundo fala, que isso? Não deixa ninguém para lá, não. Senão vão te tomar a terra. Aí não sei o quê. Então é um desafio imenso que se coloca quando você quer fazer algo. Toda a reflexão que está perto de você é uma reflexão voltada para você vai perder com isso. Olha o risco. Não é uma reflexão na direção da ajuda, da partilha, da solidariedade. Bom, desculpe pelo alongamento, mas enfim, eu queria partilhar isso com vocês, me ajudem aí. Obrigado. Obrigado, Henrique. Acho que é isso mesmo, né? A fraternidade, ela comporta exatamente isso que você fala, essa angústia de muitas vezes a gente não entender como fazer, como construir fraternidade, os obstáculos que tem, né? Mas eu penso assim, quando a gente olha para Francisco, olha para o próprio Cristo, a gente vai percebendo que como que eles tiveram obstáculos, como que eles tiveram dificuldades, e eles foram achando que nem água, né? Foram entrando assim pelas possibilidades e fazendo as coisas acontecer, né? Porque a água você pode segurar ela, mas ela vai tentando, de um jeito ou de outro ela consegue
passar, né? E a gente também, assim, na fraternidade, a gente vai fazendo com todos os sofrimentos, as dificuldades, seja em qualquer âmbito, né? A gente encontra tantas resistências, tantos que estão na contramão mesmo da fraternidade, mas é a gente ter essa capacidade resiliente mesmo, né? De sempre começar de novo, sempre tentar de novo, nunca perder a esperança, né? Vamos ouvir o Clécius? Oi, boa noite a todo mundo. Paz e bem. Desculpa o atraso hoje, mas foi corrido. Mas estou aí, tá bom. Um dos pontos questionados foi a questão se é possível a gente ter uma fraternidade humana e universal, né, com todas as criaturas. Eu, sinceramente, não tenho um olhar tão romântico assim. E, no momento, se fosse para dar uma resposta de prontidão, de sim ou não, eu prontamente falaria que não. E eu falaria que não, porque no meio dessa vontade de se construir essa fraternidade universal, existe um negócio chamado pecado. E, né, nós entendemos que isso faz parte de nossa vida e por isso que a gente tenta não pecar, a gente tenta evitar que isso nos consuma e nos desvirtue dos caminhos. Mas é possível ter núcleos de fraternidade humana e universal. Isso é possível. E é o que eu acho que essa fraternidade de Santa Maria dos Anjos vem buscando construir, e cada um de nós também buscando construir em seu núcleo de convivência. E esse pecado que tanto nos desvirtua, conforme os textos apresentados para a gente refletir, pode se traduzir como poder. E é muito difícil mesmo, porque o poder não deixa que a coisa aconteça. Então, por exemplo, a gente tem uma comunidade que é possível tentar viver uma fraternidade humana, uma fraternidade que se preocupa com os outros, uma fraternidade que se preocupa com o meio ambiente, com as outras criaturas. Mas quando você quer expandir essa vivência, aí começa a esbarrar. Por quê? Primeiro, é o que vocês já comentaram aí, nós não somos iguais, não temos os mesmos ideais. Tem pessoas que nem religião possuem, não acreditam em nada, né? São ateus, e não quer dizer que são pecadores, né? São ateus, mas que não têm o mesmo pensamento que você. Tem pessoas que se dizem cristãos, mas têm pensamentos completamente opostos ao que Cristo coloca. Então vai ser muito difícil a gente alcançar isso. É falta de desesperança? Não, porque se fosse falta de desesperança, nossa, a gente não estava reunido aqui, a gente não celebraria Natal, a gente não celebraria Páscoa, nada disso, né? A gente tem esperança, a gente vive esperança que a gente vai mudar, e que a gente vai conseguir mudar, o que o mundo vai mudar, que a sociedade vai mudar, mas é passo muito lento. Então, é importante que a gente continue na perseverança, cada um de nós, em seus núcleos. É importante nós estarmos reunidos aqui, porque eu já falei isso, esse convívio, essas palavras, essa forma da gente expressar, de conviver, de se alegrar, nos alimenta com mais esperança. Porque remar sozinho é ruim demais, é difícil demais, mas quando tem gente ajudando a remar o barco, a gente vai dando a esperança a cada um e a gente vai levando. Mas é isso, né? Vamos continuar com a nossa esperança, celebrar o Natal, que foi o nascimento dessa esperança, e continuar a viver. Muito bom, obrigado, Clécio. É isso mesmo, acho que a gente tem que sempre estar alimentando essa esperança. Agora nós vamos viver o Jubileu 2025, né? Jubileu da Esperança, Peregrinos de Esperança, né? Acho que é isso, a gente sempre alimentando, e é juntos, é nesse encontro de fraternidade, caminhada mesmo juntos, que a gente vai somando, um alimentando a esperança do outro, né? O Gabriel. Boa noite a todos, paz e bem. Eu vou muito na linha do que o Clécio acabou de dizer, no que tange a questão da fraternidade universal. Realmente, se a gente for olhar o cenário atual, de prontamente também eu responderia não, né, que não seria possível. Mas, assim como o Clécio disse, eu também boto muita fé nesses pequenos núcleos, como a nossa fraternidade, por exemplo, que forma esses núcleos de fraternidade universal, né? E, para mim, para se formar uma fraternidade universal, penso eu, acho que passa muito pela questão da acolhida. E principalmente a acolhida do diferente, que eu acho que é a grande dificuldade da nossa sociedade hoje, é acolher o diferente. Diferente de pensamento,
ou a diferença até mesmo com relação aos animais, a diferença de espécies também, né? A gente se julga... eu já não concordo que os animais são tão irracionais assim, não concordo que nós somos racionais e os outros animais são irracionais. Na minha modo de pensar, eles são mais racionais do que nós, porque eles não destroem o ambiente que eles vivem. Então, voltando no tema da acolhida, eu vi um vídeo daquele Danilo Gentili entrevistando o Caio Fábio, não sei se todos conhecem o Caio Fábio, eu acho que ele foi um pastor, se não me engano. Aí o Danilo Gentili perguntou a ele o que Jesus faria, se ele, o que ele faria com a comunidade LGBTQIA+, hoje, se ele estivesse aqui hoje. Aí o Caio Fábio responde assim: ele faria a mesma coisa que ele fez na época dele, que na época dele existia gay, claro que existia. E o que Jesus fez? Nada. Ele falou assim, que Jesus não fez nada. Existia ladrão? Existia. O que Jesus fez? Nada. Existia prostituta? Existia. O que Jesus fez? Nada. Aí depois ele complementa, né? Jesus simplesmente acolheu qualquer tipo de pessoa que o buscou de bom coração. Então, o tema principal que eu acho para se formar essa fraternidade universal é justamente essa atitude de Jesus. Acolher sem perguntar o que essa pessoa fez, de qual comunidade que ela pertence, se ela fez isso, se ela faz aquilo. Então, eu acho que é como Jesus mesmo, fazer nada, simplesmente acolher, principalmente acolher o diferente. Acho que é isso. Ok, Gabriel. Muito bom. E o Frei Clécio? Falando aqui novamente, né? Me lembra muito um romance, né, que é A Bela e a Fera. Eu gosto muito de contos de fadas, porque sempre tem lições morais que a gente pode estar aprendendo. Não sei se todos aqui conhecem, né? Mas resumindo um pouco a história, trata-se de um príncipe muito rico que foi amaldiçoado, né, por uma bruxa e passou a viver no castelo. E lá ele vivia como num regime bem opressor, né, tanto aos seus empregados quanto ao povoado. E as pessoas do povoado odiavam esse príncipe que foi amaldiçoado, né, que foi transformado numa fera, né, num monstro. E passaram a tratar ele de uma forma muito má, né. E quanto mais o príncipe oprimia o povo, mais maltratado era o príncipe pelas pessoas. E no romance diz que ele, de certa forma, sequestrou uma moça muito bela na aldeia, né, e levou para o castelo. E lá, essa moça começou a tratar ele bem, começou a amá-lo, né, através dos serviços, através do que oferecia para ele. E pouco a pouco, né, à medida que ele foi vendo a generosidade dessa moça, ele começou a se converter, né, o seu coração começou a amolecer para aquela questão. E no final, né, ele acaba deixando a opressão do povo, ele acaba fazendo o que é de bom, o que é de melhor, e se transforma novamente no príncipe, deixa de ser aquela fera. Então eu vejo claramente que precisamos aceitar o outro como ele é, né, e ver, né, o que está por trás daquela superficialidade, né, que aparenta para nós, e ver o que há de profundo, né, que há uma pessoa, um ser humano, né, na nossa frente, que pode até nos tratar mal, né, mas que a gente pode estar tratando ele bem para que ocorra depois uma transformação pessoal, né? E há também a questão da superação do preconceito. Muitas vezes a gente chega na pessoa acreditando que ela é uma coisa, mas quando a gente começa a viver com ela, a conviver, e começamos a tratá-la bem, a gente consegue fazer pelo menos que a pessoa encontre a sua redenção, né? Eu me lembro de uma frase do Chesterton que ele falava assim: há uma grande lição na Bela e a Fera. Tem coisas que precisam ser primeiramente amadas para depois se tornarem amáveis. Então, tem coisas que precisam ser amadas por nós cristãos para depois, elas vendo a nossa generosidade, vendo o nosso amor, elas vão passar também a buscar, né, a amar, né, elas vão entender. E isso a gente vê muito nos evangelhos com Jesus Cristo. Então, a superação do preconceito é essencial, né? E a busca pelo outro, né? O que há de importante no outro, que vai muito mais do que certas atitudes que são muito superficiais. E aí, Frei Clécio, obrigado. Creio que
foi bastante rica a partilha, né? Acho que nós poderíamos continuar ainda falando muito sobre fraternidade, mas acho que mais que falar, nós precisamos viver mesmo a fraternidade cada dia nos pequenos gestos, as pequenas atitudes, né, de acolhida, de cuidado com cada um, da gente sentir de fato irmão e irmã, sabendo amar, perdoar, acolher, né? Eu acho que isso é fundamental. Eu queria terminar a nossa reflexão pegando o primeiro parágrafo da Fratelli Tutti, que é um texto que eu aconselho que todos leiam, né? Como nós lemos juntos a Laudato Si, seria muito legal a gente fazer um estudo também da Fratelli Tutti, mas eu já convido vocês a lerem a encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti. O Papa começa assim a Fratelli Tutti. Fratelli Tutti, escrevia São Francisco de Assis, dirigindo-se a seus irmãos e irmãs para lhes propor uma forma de vida com o sabor do Evangelho. Dos conselhos que ele oferecia, quero destacar o convite a um amor que ultrapassa as barreiras da geografia e do espaço. Nele declara feliz quem ama o outro, o seu irmão, tanto quanto está longe, como quando está junto de si. Com poucas e simples palavras, explicou o essencial de uma fraternidade aberta que permite reconhecer, valorizar e amar todas as pessoas, independentemente de sua proximidade física, do ponto da terra em que cada uma nasceu ou habita. Este santo do amor fraterno, da simplicidade e da alegria, que me inspirou a escrever a encíclica Laudato Si, volta a inspirar-me para dedicar esta nova encíclica à fraternidade e amizade social. Com efeito, São Francisco, que se sentia irmão do sol, do mar e do vento, sentia-se ainda mais unido aos que eram de sua própria carne. Semeou paz por toda parte e andou junto dos pobres, abandonados, doentes, descartados, enfim, dos últimos. Então que nós possamos também, assim como São Francisco, né, vivermos esse ideal de vida em fraternidade. Então nós vamos terminar então nosso encontro, que possamos então seguir sempre vivendo em fraternidade. Temos a alegria, né, de participarmos da fraternidade, não só dessa fraternidade aqui franciscana, mas dessa fraternidade universal que vai sendo construída cada dia em pequenos detalhes, né? Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Grande abraço a todos. Paz e bem. Obrigada. Tchau, tchau.